Olá, olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus. Olha que texto lindo, está em Isaías. Deus está dizendo para que eu e você possamos olhar para Ele. E ao olhar para Jesus, nós, todo ser humano pode ser salvo, porque Ele é Deus. Nós estamos juntos hoje mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco e nós precisamos a cada dia ter essa visão mais clara sobre Jesus. Precisamos compreender e aprender mais sobre essa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo, que se tornou humano, veio a essa terra, viveu um desafio imenso, foi humilhado, crucificado, morreu, ressuscitou e agora está no céu intercedendo por cada um de nós, dando a mim e a você a oportunidade de viver a esperança pela sua graça, a esperança da salvação. Nós precisamos de Deus a cada dia, por isso precisamos ter uma visão mais clara, mais ampliada de Jesus. E sabe qual é o livro que traz Jesus de uma forma mais ampliada, mais profunda? O Apocalipse. Nós vamos então hoje descobrir algumas coisas sobre Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus no Apocalipse, esse livro que é fantástico, que eu e você precisamos estudar. E é trabalho do inimigo, trabalho do diabo, levar as pessoas a não estudar o Apocalipse. Por quê? Não estudando o Apocalipse, ele não terá a visão profunda de Jesus Cristo, do plano da salvação, da eternidade, da terra restaurada, sabe? Coisas maravilhosas. E por isso, nós vamos estudar o Apocalipse hoje para aprendermos de Jesus, para que Jesus seja revelado para mim e para você. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor transforme a nossa vida para sermos mais parecidos com o Senhor e que a verdade da Tua palavra faça parte da nossa vida e que possamos enxergar Jesus em nosso dia a dia, a cada instante. Fale o nosso coração por meio dessa mensagem. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, acompanhe comigo aqui para que possamos extrair verdades profundas da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, a gente tem a revelação de Jesus Cristo. Olha só, capítulo 1, se a gente começar do verso 9, mas foi a visão que João teve do livro do Apocalipse. Eu quero ler com você para a gente poder começar. Olha só, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pronto, ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava de Jesus. Ou seja, a perseguição do Império Romano contra ele e o exilou nessa ilha. E lá nessa ilha, veja o que aconteceu, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, no dia do Senhor. O único dia que a Bíblia coloca que é o dia do Senhor é o sábado. Jesus disse, eu sou o dono do sábado, eu sou o Senhor do sábado. O próprio mandamento vai, sábado do Senhor teu Deus. Então João teve essa visão no dia de sábado. Aí, verso 11 diz assim, dizendo, o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Pronto, aqui está. Essa descrição, quando ele volta e viu no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Jesus, o tempo todo, quando ele estava com os discípulos, ele se colocava como ele sendo o filho do homem. E a gente tem um verso só para você. Tem vários no Evangelho, mas vou trazer só um aqui de Lucas, capítulo 19, verso 10, para você perceber que Jesus é o filho do homem, para a gente poder entender isso. Jesus como filho do homem, e ali foi a visão, a primeira descrição que João traz sobre Jesus. Mas muitos textos, Jesus vai se apresentar como filho do homem. Capítulo 19, verso 10, olha o próprio Jesus dizendo assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pronto, o objetivo do Filho do Homem, que é Jesus, é salvar os perdidos. Veio buscar e salvar aqueles que se achavam perdidos. Então eu e você temos agora a descrição de forma clássica aqui,
que esse ser que João viu aqui de uma forma glorificada é o próprio Jesus. Que maravilha! Aí agora, a mensagem era para as 7 igrejas. 7 representa algo completo, perfeito. É um número, é uma plenitude completa da revelação de Jesus. Número 7 representa isso. No Apocalipse, em toda a Bíblia, vai aparecer essa questão do número 7, que é uma descrição de Deus, algo perfeito, algo completo, tá bom? E aqui nós vamos para as cartas, e todas as cartas, quem se apresenta é Jesus. E veja aqui comigo, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, a primeira igreja, que vai do ano, a igreja dos apóstolos, que vai do ano 31 até o ano 100. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você sabe o que é os 7 candeeiros de ouro? Pronto, eu quero descrever para você aqui, ó, verso 20. Capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto! Jesus está dizendo que ele anda no meio das 7 igrejas. A igreja, que são períodos do cristianismo na história até o nosso momento, até a volta de Jesus, ele diz que Jesus, ele anda no meio, ele está guiando essa igreja, e ele tem na sua mão direita os 7 anjos. Anjos aqui representa mensageiro. Todos os mensageiros dessa igreja estão na mão direita de Jesus. Ele tem o controle. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente já começa a perceber. Ele se apresenta logo na primeira igreja de Éfeso dessa forma. Aí na segunda igreja, que é o verso 8, a igreja de Esmirna, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? No capítulo 1, no verso 17, e no verso 17 e 18, ele vai dizer: quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: isso é Jesus. João vendo Jesus: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Olha só, é aqui ele se apresentando: sou o primeiro e o último. E o verso 18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e da sepultura, ou do inferno. Olha só, então Jesus está se apresentando à igreja de Esmirna, dizendo que ele é o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. É Jesus. Percebe como a gente precisa perceber? Então Jesus está passeando no meio da sua igreja. Aí, aqui a gente tem na próxima igreja, na terceira igreja de Pérgamo, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Aí se a gente vir para o capítulo 1, a gente vai chegar aqui, ó, no verso 16, diz assim: tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. É o próprio Jesus. E você sabe o que é a espada de 2 gumes? Aí se a gente voltar agora aqui, ó, a gente voltar para Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso 12, você vai saber o que é essa espada que saía da boca de Jesus. Vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a espada que sai da boca de Deus nada mais é do que a espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, é o Novo e o Velho Testamento que sai da boca de Jesus. Então essa é a descrição para a gente poder perceber. Sabe, queridos, nós vimos hoje, agora, nós vimos 3 igrejas, mas você precisa entender, essas igrejas representam períodos da história do cristianismo, desde Jesus ter começado a sua igreja até quando ele voltar na segunda vinda. E aí eu pergunto, você então tem certeza que Jesus está guiando a sua igreja e guiando a sua vida? Sabe por quê? Porque em todas essas igrejas, depois que ele se apresenta, sabe qual é a fala de Jesus? Para a gente poder perceber e a gente concluir aqui nosso momento, para a gente poder perceber todas essas igrejas, sabe? Depois que ele se apresenta, em cada igreja, aí ele vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras. Aí essa foi de Éfeso. Aí ele chega aqui também: conheço a tua tribulação. Aí na terceira igreja: conheço o lugar em que habitas. Ou seja, Jesus está dizendo: eu conheço você.
Eu conheço a sua vida, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades. Sabe, amigo, sabe, irmãos, sabe, você e eu precisamos saber que Jesus conhece a nossa história, Jesus conhece a nossa luta, conhece os nossos desafios, conhece os nossos problemas. E Ele é Deus na sua essência, todo-poderoso. E Ele quer que eu e você tenhamos essa compreensão para que possamos nos render a Ele, para que Ele possa conduzir a nossa vida em cada situação desse mundo. Você tem problema, você está com medo, você está angustiado, não se aflija. Olhe para Jesus, olhai para mim, sede salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus. Olhe para Jesus, porque Ele é todo-poderoso, Ele está guiando a história da sua vida, a história da sua igreja ao longo de todo o período, porque Ele conhece você, Ele sabe quem você é, que eu e você possamos nos entregar a Cristo, tendo a certeza de que Ele conhece a nossa história e Ele quer conduzir a cada um de nós. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essas verdades, obrigado porque o Senhor é real em nossa vida e ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos a Ti. Nós choramos por Jesus. Amém.